gente pode começar com essa questão, né, da Comissão Nacional da Verdade, lembrar aqui para o pessoal que está assistindo a gente do que se tratava, quando que foi fundada, criada, na verdade, quando terminou, a que se propunha. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela foi feita por pressão do exterior. Ela não é uma decisão nem do governo, nem do parlamento, nem do judiciário, nem do Estado brasileiro. Ou seja, ela é uma imposição da Corte Interamericana por causa dos 47 corpos desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Então, ela é uma punição que aí faz um acordo e o Estado, não é? Monta uma coisa qualquer. No caso, foi chamada Comissão Nacional da Verdade para levantar os crimes da ditadura. A própria composição da comissão ele era muito ruim, vamos dizer assim. Eram 7 membros, um ficou doente, um outro ficou muito irritado com o funcionamento, renunciou, e depois foi recomposto, no final tinha 6 pessoas. Tinha um cafajeste, que era o Zé Paulo Cavalcante, que ninguém sabe como foi parar lá até hoje. Parece que foram confundir o nome dele com os Cavalcantes comunistas de Pernambuco. O cara era um poeta que mexe com o Fernando Pessoa, não entendia nada do assunto, era a favor da anistia como ela é, foi um desastre. Então tinha 5, vamos dizer. E dos 5, vamos dizer, 2 vieram uma atração muito tucana, que é o Zé Carlos Dias e o Paulo Sérgio Pinheiro. Não são más pessoas, mas tem uma visão um pouco, assim, tudo que a gente possa propor ser revanchismo. Então tem um episódio muito famoso com os familiares, o Ivan Seixas conhece bem isso, a Suzana Lisboa, a Melinha Teles, o Del Roio, que são os principais, que estão vivos ainda, né, que começaram essa questão dos familiares desaparecidos, que não podia... O Lula tinha acabado de chamar, o Obama tinha chamado o Lula de esse é o cara. Você lembra desse episódio? Então eles falaram, mas não vou mexer muito nos Estados Unidos, as relações estão ótimas, o governo Lula está numa boa, tem uma relação... Né? E não só eu, como essas pessoas que eu citei, isso não tem conversa. Tinha que falar, vamos falar por quê? Porque tinha um famoso livro do DOPS, que a Comissão Estadual de São Paulo resgatou, tem um trabalho da Maria Carolina Bissotto, está na internet agora, que tem digitalizado quem entrou no DOPS. E tem reuniões muito estranhas, tipo assim, as pessoas entraram 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, não saíam mais. Então tá o Segundo Exército, o Consulado Americano e a Fiesp. Várias vezes repete isso. Então, até hoje ninguém explicou o que fazia no DOPS, nas madrugadas, esse trio. Fiesp, Segundo Exército, mais Polícia Federal e tal. Então, essas coisas incomodavam muito parte da Comissão Nacional da Verdade. E outro detalhe, como eu estou no Sindicato de Trabalhadores, acho que é apropriado falar isso. Não havia nenhum estudo sobre trabalhadores na Comissão Nacional da Verdade. Já tinha mais de um ano de funcionamento da comissão e não havia discussão sobre trabalhadores. Havia questão da luta armada, das mulheres. Fizeram uma comissão meio pesada, uma parte muito pesada. Os estudantes, né? Movimento Estudantes, a cultura, né? Mas não tinha trabalhadores. Não tinha nenhuma pesquisa, nada. E aí o Adriano Diogo, o Ivan Seixas era coordenador da comissão estadual, o Adriano era o presidente. Fizemos 2 seminários na Assembleia com todo mundo. Pensa alguém que participou de alguma luta nos últimos 40 anos. Chamamos todo mundo. JOC, ACO, Pastoral, Luta Armada, Sindicato, Osasco. Chamamos todo mundo. E fizemos um baita painel, né? Recuperamos o Martinelli lá da década de 50, né? Ibrahim, todo mundo foi. E mostramos a doutora Rosa Cardoso, que era naquele momento a coordenadora, que a coordenação da Comissão Nacional era rotativa, que nós tínhamos estrutura, possibilidade. Por quê? Porque nós tínhamos um grande apoio da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, que era coordenado pelo Adriano Diogo. Foi uma generosidade absoluta, ímpar, completa, né?
com esse trabalho. Embora a Comissão Estadual, a prioridade dela fosse todos os mortos ou desaparecidos de São Paulo, ou que militares em São Paulo foram mortos desaparecidos, ou de São Paulo que desapareceram em outro lugar, essa era a prioridade zero. Tudo que era paulista era para ser levantado. Foi uma coisa de louca aquela comissão. Teve audiência de bem cedinho, audiência à noite, uma loucura que o Adriano fazia, né? Mas nos apoiou muito nisso aí. E nisso, num acordo com a Comissão Estadual, com a Comissão Nacional, através da doutora Rosa, foi criado o GT13. Então, o Grupo 13, ele começa em abril, maio de 2013 e tinha até setembro para acabar o trabalho. Era uma loucura. Por sorte, depois da Dilma prorrogou mais um ano. Então, ficamos com um ano e alguns 6 meses para fazer todo o trabalho. Então, ficou uma situação muito delicada, porque embora a gente tenha feito vários atos em vários estados do Brasil, com quem foi possível, né? Não havia estrutura. Então, o Adriano fez um acordo com a Comissão Estadual e pensamos uma grande empresa de cada grande concentração de trabalhadores do estado de São Paulo. Então, no Vale da Ribeira chamamos a Embraer, podia ter chamado a GM, podia ter chamado outras. Aqui na Baixada, a Companhia Docas, podia ser a Petrobras, podia ser a Cosipa, decidimos como chamar Docas, né? Em São Paulo, a Liperti, uma fábrica muito estranha, porque de 86 a 89, quando nós da oposição metalúrgica conseguimos organizar dentro da fábrica, fazer as primeiras greves e tal, nós contabilizamos 12 mortes lá dentro em acidente de trabalho. Mas 12 mortes em 3 anos é muito morto. Muita coisa. Então o cara é eletrocutado, outro cai da ponte rolante, o outro cai do telhado, o outro a granada explode na sucata, assim. Só que nenhum deles morreu na fábrica. Igual a Rota faz. Ela mata e o cara morre a caminho do hospital, morre no hospital e tal. Ali perto o metrô, porque o metrô das companhias estatais, estranhamente até 2014, eu já não sei mais, mantinha no organograma da empresa divisão de segurança e informação, que é uma coisa meio secreta. O metrô tinha, talvez porque tenha sido o metrô tenha sido inicialmente uma coisa da ditadura, do governo federal. Depois foi passando o que era do Estado, o que era da Prefeitura, mas inicialmente era uma coisa do governo federal em São Paulo, lá no começo, a primeira linha azul, né? Bom, chamamos Osasco a Cobrasa, por causa da greve de Osasco, pegamos essas empresas e fizemos audiências públicas. No caso da Volkswagen, que era o caso que mais prometia, que foi achando documento. Então, assim, a Volkswagen tinha um sistema, 2 ou 3 episódios muito rápido. Ele tinha uma coisa chamada boletim de ocorrência, igualzinho o boletim da delegacia. Quem, indiciado, não sei o quê. Se o cara tomava uma cachaçinha a mais, tinha um BO. Se sumia um alicate, tinha um BO. Mas tinha material pego do PCdoB, material da Convergência, material da AP, material do Partido Comunista. E um caso muito grave, que nos cheiramos longe, né? Que era o caso do cara ser preso de forma ostensiva dentro da fábrica, à vista dos outros trabalhadores. São 2 casos muito... Na verdade, são 7 companheiros do Partido Comunista, 3 migraram, os italianos e espanhóis migraram, e os outros tinham morrido, só tinha vivo o Lúcio Belentani e o Henrique Plage, que na verdade é Heinrich Plage, o nome correto, né? Eles nós demoramos a descobrir, demoramos uns meses para achar ele. Mas o Lúcio participou da várias centrais sindicais, estava muito isolado lá em Jacareí, fomos na casa dele e vamos acabar as divergências e vamos brigar com a Volks. Ele topou, é um quadro comunista do Partidão, né? Ex do partido, até 72 ele foi do partido, ele topou, se comportou muito bem até a morte, foi um cara correto nesse aspecto, né? E começamos a fazer nós tivemos muita sorte, porque quando fomos ao Ministério Público para instalar um inquérito, ninguém sabia o que era um inquérito sobre ditadura de empresa, porque a lei não diz nada, ainda continua dizendo nada. Na lei brasileira tem um capítulo de reparação, tá? Mas não tem uma reparação de empresa ditadora, isso não existe. Então, todo o nosso argumento é um argumento da legislação internacional, todo. Comissão Internacional de Juristas, acordos que o Brasil firmou. E não tinha prescrição desses crimes? Então, esse é um outro problema. Porque aquilo que é penal, culpa pessoal, todos os crimes estariam prescritos.
aquilo que é penal, do Código Penal. Mas aquilo que é grave violação de direitos humanos não prescreve. Sequestro, tortura, não sei o quê. Então, nós pegamos aí. É uma tese, vamos dizer assim. Para essa tese, nós, de certa forma, fizemos um esforço enorme de convencer o Ministério Público. O doutor Pedro Machado foi designado, abriu o inquérito. Quando ele foi abrir o inquérito, fizemos uma cerimônia pública na sede do Ministério Público Federal e tivemos a sorte de ter o apoio das 10 centrais sindicais existentes na época. Todos assinaram. Neto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A partir da discussão que foi começada, o Adriano começa a fazer a discussão na Comissão da Verdade sobre a questão dos trabalhadores, nós do Sindicato dos Bancários, nós começamos a abrir uma discussão e começamos a fazer uma pesquisa do que foi o golpe de Estado aqui na Baixada Santista. Por exemplo, a Petrobras, no primeiro dia, no dia 31, já à noite, já estava cercada, ocupada, dizendo que ia invadir a Petrobras, e os trabalhadores estavam completamente dispostos a explodir a refinaria caso isso acontecesse. Então, qual é que era a fala do governo, dos militares? Que aqui na Baixada Santista tinha, como é que diz, vários grupos armados e tudo mais, e isso era uma balela, né? E aqui todos os sindicatos tiveram intervenção. Todos os sindicatos, porque aqui naquele momento tinha o fórum de debate sindical, que todos os sindicatos participavam de todas as assembleias, de solidariedade, enfim. Eu quero saber o seguinte, nós fizemos, inclusive, resgatamos a questão da história dos bancários em uma revista. Eu vi no lançamento. Você viu no lançamento, eu sei que nós tivemos uma revista dessa. Não, algumas. Algumas. Então, e isso foi o que a gente conseguiu resgatar do ponto de vista... Eu queria saber como ficou, porque depois que terminou oficialmente a Comissão da Verdade, nós continuamos trabalhando nesse sentido. Sim. O que avançou do ponto de vista aqui da Baixada Santista? Então, por exemplo, a questão da DOCAS, essa questão... Então, o companheiro Antônio Fernandes Neto e a Adriana Gomes dos Santos escreveram um primeiro livro sobre a greve de 80 aqui. Nem os pombos pousaram no cais, que o grande liderança era o Nobel, né? Nobel. Que está na capa do livro, etc. e tal. Depois, um trabalho muito, muito militante do outro neto, que não sou eu, Antônio Fernandes Neto, não sou eu, ele fez um livro muito documentado sobre a cooperação da DOCAS com a ditadura, muito documentado. Tem, por exemplo, um documento incrível, o Golbery assina um bilhete, não é um ofício, um bilhete assim, 3 linhas. Cancelar o acordo salarial. Golbery, Boto Silva. Da DOCAS. Da DOCAS. Em 64 ele cancela o acordo de 63. Então voltou a dupla jornada e os caras perderam mais de 30% de salário. Um negócio de doido. Só que ele conseguiu também, o relator da diretoria, a diretoria não tem a menor ideia como ele conseguiu isso, né? Mas ele conseguiu. A ata da reunião da diretoria que mostra que isso elevou, ele não fala a palavra lucro, mas similar, em 30% os ganhos da companhia naquele ano de 64. Não, só para você ter ideia, né? Depois, nós conseguimos uma documentação importante, mas foi uma outra pesquisa nossa que nós fizemos lá no Ministério do Trabalho, no arquivo do Ministério do Trabalho, em que localizamos um documento de tortura nas docas. A pessoa teve as unhas arrancadas. Porque lá atrás, o Marcelo Gato, foi deputado federal aqui, foi presidente da Metalúrgica, tinha feito uma denúncia protocolar ao Ministério do Trabalho. Olha, tem um conhecimento de um caso de tortura, papapá. Isso ficou lá. E nós achamos esse documento no meio do galpão de 100 metros de documentos por 5 de altura e 3 de largura. Uma sorte, entre aspas. Tinha uma pesquisa, mas teve uma sorte. E a DOCAS, nós conseguimos provar, nós aí a pesquisa, não nós, o conjunto dos pesquisadores, que a DOCAS foi o quartel-general do golpe em Santos. O quartel. Onde a equipe militar veio, se instalou
para controlar a cidade, foi na Companhia Docas. Né? Tem muita documentação, muita documentação. Bom, A questão do Raul Soares, será que tinha Não. Vínculo Não. com a Docas? então, é assim, foi instalado um governo militar em Santos. Um governo militar. Depois foi até Do comando do Erasmo Dias. Mas ele já era um ajudante qualificado, vamos dizer assim, e conhecedor do território. Né? Tanto é que ele está envolvido na morte do Bacuri, na prisão do Travasso aqui embaixo, Zé Disseu. O Zé Disseu passou do Travasso e o outro passou por aqui. Um lugar que eles têm aqui, tem um lugar que a água entra e sai da cadeia. Aqui desses portos, desses fortes aqui deles, né? E a morte do Bacuri foi nesse período, depois, né, em 71 já. Então, assim, Santos é uma cidade dominada militarmente e o QG foi a Companhia Docas. Qual é o problema no caso das docas, particularmente? O problema é que, na escala de crimes, de cooperação de empresas com regime autoritário, com ditaduras, tem uma quarta ou quinta categoria muito grave, que é vantagens econômicas. Porque uma empresa tem uma ditadura, chega lá uma equipe de repressão querendo prender alguém, você é um empresário, o que você faz? Você fala, não, tudo bem, tem alguma ordem judicial? Não tem, eu vou chamar a pessoa, não é isso? Uhum. E a pessoa, ao ser presa, a empresa fica com um documento, um registro que, olha, familiar, olha, a pessoa veio aqui, prenderam. Mas quando a empresa faz como a Volkswagen fez, que permite que a equipe de captura entre no local de produção e vá prender a pessoa no posto de trabalho dele, é outra gravidade. Porque, na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa de terror dentro da empresa. Uhum. Então, os 12 presos dentro da Volkswagen, do Partido Comunista, foram presos assim. E nós conseguimos um depoimento do companheiro Braz, que é o presidente dos aposentados químicos de São Paulo, que ele trabalhava ao lado do primeiro preso. Ao lado, na mesma bancada. Ele viu. O Lúcio, depois que ele ainda apanhou. É engraçado que a gente, quando apanha pouco, não fala que é tortura, né? Os ex-presos têm essa coisa. Você foi tortura? Não, eu só apanhei um pouco. Não, apanhei só uma noite. Nossa. Tem até vergonha de falar que foi tortura, né? Muito comum no nosso meio isso, né? Ninguém fala, eu fui torturado. Fala, uma noite lá de congesta, 2 dias, depois passou, depois voltaram, né? Tal. Então, e as esposas, tanto do Lúcio como do Plag, que é outro presidente da Volkswagen, é um caso até curioso, que é bonito falar do Plag. A esposa dele, muito inteligente, ela ia todo dia na fábrica e dizia assim, desde o primeiro dia, olha, meu marido veio trabalhar, os colegas falaram que ele marcou o cartão, picou o cartão, ele não voltou para casa. O que aconteceu? Não sei o quê. Isso foi 46 dias. No 47º dia, fala, vai no lugar lá no Sena, na Praça Largo General Osório, ele está lá. Era o DOPS. Né? Porque ela falou que queria entrar com um pedido de seguro de vida dele depois de 30 dias. Então ia ser um problema jurídico a resolver. O cara não morreu, ele entra com seguro de vida, a empresa tinha que dar explicação. Né? E ele foi muito torturado esse dia que ela foi lá com a criança. Com o menino dele, né? Que já é uma pessoa mais de 50 anos agora. O Plag é mais grave, porque o Plag, ele tem uma mulher que é uma mulher fantástica, está com 86 anos, dona Neide Plag, mora lá em Rio Preto, é fantástica, é um militante incrível. O tal do Giomelli, que é diretor da Volkswagen, vai na casa dele às 6h30 da tarde e fala que ele viajou. Mas já nos dias anteriores, como o partido foi caindo, ele tinha combinado um código com ela de todo fim de manhã, todo fim de tarde, ligar, falando, como é que estão as crianças? Está resfriado? Está bem? Um códigozinho lá. Ele não ligou essa tarde. Ela percebeu que podia ter dado merda, como deu, né? O cara parou lá, falou que ele tinha viajado porque pintou uma necessidade. Falou, mas não ligou para mim, não veio buscar roupa. Ela foi construindo uma historinha para o futuro. E ele ficou 4 meses sequestrado. O Lúcio, 47 dias, e o Plag, 4 meses sendo torturado no DOPS. 4 meses. Tá? Então, nós tivemos esses depoimentos. Tem uma matéria, quem quiser ver na internet,
do Isto É Dinheiro, muito boa, que tem um depoimento tanto do Plag como da Dona Neide. É incrível. Volkswagen Ditadura vai aparecer isso aí. Da